Olá, seja bem-vindo ao Saúde Integral com Rafael Raposo. A gente vai fazer uma live hoje, vou fazer uma live com vocês falando sobre a importância do movimento para a vida. Se você gosta do tema, chama as pessoas para elas ouvirem. Se elas não tiverem tempo para ouvir agora, depois a gente vai preparar esse material e vou colocar no YouTube disponível para vocês, ok? E quando eu falo da importância do movimento para a vida, eu sou apaixonado pelo movimento. Eu sou realmente apaixonado pelo movimento, porque o movimento ele ajuda a gente a ter quase todas as experiências que a gente tem na vida. Através do movimento e dessa evolução do movimento que a gente tem desde a fase pré-uterina, lá na fase onde você está dentro da barriguinha da mamãe ainda, você já começa a se movimentar. E esse movimento diz muita coisa pra gente. Quando eu falo em movimento, eu quero te falar sobre, não só sobre a qualidade, mas a importância para todo o funcionamento orgânico. Então, se essa live é para você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir sobre o movimento, manda para ele, tá bom? Oi, Brubruca, seja bem-vinda. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre o movimento, manda para ele que o movimento é muito mais amplo, o movimento é muito mais importante do que a gente simplesmente falar de um movimento articular. Quando eu estou falando de movimento para vocês, eu não estou falando só de movimentos articulares. Toda movimentação que a gente faz tem processos orgânicos envolvidos. Então, quando eu falo de movimento, e é o que eu quero trazer para vocês, é o movimento desde a barriga da mamãe. Ele é um dos preditores que a gente tem quando a gente está lá vendo o nosso bebezinho que está se formando, a gente vê se ele tem algum tipo de movimentação. A falta de movimento, ele já diz muitas coisas para a gente dentro da barriga da nossa mãe. Quando a gente tem um bebê e a gente vê que o bebê não está se movimentando bem, já é algo que a gente já se preocupa. A gente sabe que o movimento, por si só, ele já faz dinâmica de fluidos. O movimento em si, ele melhora o peristaltismo, ele melhora as funções orgânicas. E aí eu quero falar para vocês, eu fiz um roteiro aqui, que é muita coisa sobre movimento, que a gente não está falando de movimento articular, né? Então, o que o movimento, por que o movimento ele é tão importante? Porque através do movimento a gente conhece o mundo, a gente tem nossas interações com o mundo. Que não falei para vocês, a gente vê o bebezinho lá dentro da barriga, ele se movimentando já é importante. Quando ele nasce, ele começa a fazer movimentos muito involuntários. Ah, você vai falar sobre a parte de infância, eu já estou adulto. Não, eu vou te dar um amplo processo para você entender, porque tem algumas deficiências que a gente tem, algumas perdas de mobilidade que a gente tem com a nossa vida, que é o mesmo estágio lá do bebê. Então, quando a gente tem um bebezinho, ele faz movimentos desordenados, aleatórios. E esses movimentos desordenados e aleatórios são porque eles não têm a capacidade neural de fazer um movimento preciso. Mas a gente sempre vê um bebezinho começando a movimentar as mãos, começando a conseguir pegar objetos, e através disso ele começa a ter sensações. Ele começa a virar a cabeça para acompanhar os sons. Depois ele consegue fazer um movimento um pouco mais complexo, que é virar de barriga para baixo, né? Estou falando na evolução. Consegue apoiar já a mãozinha, colocar a cabeça e começar a olhar, criando mais musculatura de pescoço, musculatura das costas. Depois ele fica em 4 apoios, já consegue tirar uma mão para pegar um objeto, já consegue identificar sons e olhar e tentar de alguma forma fazer um movimento para tentar se deslocar. Por que eu estou falando nos bebês? Porque os bebês, eles têm muito a ensinar para a gente. Você vê que os bebês se permitem, a própria natureza se permite ao bebê que ele tenha movimentos com grande qualidade. Quando eu falo qualidade, é em qualidade de experiências. O bebê ele começa a experimentar colocar uma coisa na boca, abrir e fechar a boca para morder aquele objeto, abrir e fechar a mão para sentir a textura daquele objeto. E o que acontece com a gente? Quando a gente vai envelhecendo, a gente cada vez mais ocupa a nossa vida com outras dinâmicas e a gente para de se movimentar. A vida hoje em dia está tão cheia de coisas para a gente fazer, trabalho na frente de um computador, ainda mais na época de pandemia que a gente está vivendo, as comodidades da vida da gente ter um carro, da gente não precisar se movimentar para se deslocar e chegar nos lugares. Então, essa falta de movimento vai trazer muitos prejuízos para a gente. Que não estava falando lá da vida do bebê, o bebezinho começa a ter a capacidade de experimentar.
E essa experimentação com que ele faz de, opa, vou ficar em pé, ele precisa segurar em algo, ele está criando estruturas, criando formas articulares para ele conseguir fazer trabalhos mais complexos. E aí a gente chega na nossa adolescência, a gente começa a ter mais tempo de estudo, mais tempo de, não vou me permitir a fazer tal movimento porque eu vou parecer ridículo, que uma criança pequena não tem. E a gente começa com algumas crenças, algumas limitações que a gente mesmo se impõe e a gente para de experimentar movimentos. Ah, Rafa, mas eu tive uma vida com muita movimentação durante a minha infância, que é quando é formado as conexões neurais. A primeira infância é onde mais a gente tem conexão neural. O que é isso? É o estímulo do corpo para a cabeça e da cabeça para o corpo para que a gente tenha essa ligação. Só que o destreino, como qualquer destreino, se você corre, se você caminha, você para de caminhar, para de correr, você vê que depois para você voltar àquela atividade, você tem dificuldade. E a parte neurológica é do mesmo jeito. Quanto menos você usa algo, menos condução elétrica você tem. Não que você fique impossibilitado, mas você vai ter que estimular de novo essa conexão. E essa conexão, por várias vezes, que nem eu falei, a vida moderna nos leva a não ter movimento, a gente tem algumas lesões que são causadas por essa falta de movimento, que a gente paga por isso. A gente para de ter um movimento onde a gente tinha equilíbrio e a gente começa a ficar com desequilíbrios musculares, desequilíbrio mesmo. Tem algumas pessoas que na hora de andar percebem, opa, meu joelho deu uma falseada aqui, opa, meu pé virou. Por quê? Porque começa a não ter a utilização dessa parte de propriocepção, que é perceber como aquele membro está no ambiente, perceber o chão, então as pessoas viram o pé, muitas pessoas, minha irmã está aqui, várias vezes minha irmã virou o pé, e as pessoas que são sedentárias, elas têm mais tendência a ter isso. No caso da minha irmã, ela tem frouxidão, fez balé durante a vida toda. Fez balé durante a infância dela, então ela tem algumas frouxidões que custaram também para ela. Ela tem um problema no joelho, que foi causado por excesso também de movimento. Então a gente tem que pensar que o movimento ele é muito bom para algumas coisas e muito ruim para as outras, se você usar ele de forma inadequada. Mas quais são os benefícios reais do movimento, Rafa? Você veio falar, quando você se movimenta, faz exercício físico, é bom para o coração. Não é isso a live de hoje. Eu quero falar justamente para você dessas conexões, que a gente deixa de se permitir, a gente deixa de experimentar. E de vez em quando a gente deixa de fazer algo que a gente já fazia por um longo período e a gente quer que o nosso corpo reaja da mesma forma. E o nosso corpo não vai reagir. E aí vem as lesões, que é o que eu quero falar com vocês. Lesão, a maioria delas é por falta de coordenação de movimento. Então, o que eu falei para vocês. A gente viu até o Dr. Marcelo, o ortopedista, o Dr. Márcio também ortopedista, que falou lá no nosso canal, conversa com um especialista lá do Grupo Longevitar, onde eles falaram que o movimento traz saúde articular. O Dr. Ben-Hur falou que o movimento traz saúde cardíaca. Então são benefícios? São. Mas eu quero falar com vocês sobre os benefícios reais do movimento. Se você não se movimenta, você começa a ficar inseguro. Você começa a ter certas inseguranças. Nossa, quando eu vou levantar de uma cadeira, quando eu vou sair do meu carro, eu sinto uma dor no joelho. E qual é a nossa tendência como ser humano? Querer se proteger. E quando a gente quer se proteger, o medo, e a gente deixa o medo tomar conta da gente, a gente vai cada vez mais restringindo esses movimentos. Então, o ser humano, além de, quando fica adulto, ele não se permite fazer certos movimentos, pelo trabalho mesmo. Não estou falando de, você não se permite, não. De vez em quando o trabalho faz a gente não ter movimento. E essa falta de movimento vai causar esses pequenos prejuízos. Aí a gente começa a sentir uma dorzinha. Aí a dor causa medo. Você fala assim, nossa, se eu estou começando a ter dor, eu tenho que parar aquele membro. E é justamente o contrário. Quando você tem dor, é aí que você tem que movimentar. Rafa, mas minha dor é intensa. Está quebrado? Não. Então pode movimentar. Vai até o limite da sua dor, lógico. A gente não vai falar para você, não, faz tudo. Não é isso. Percebe o que está desalinhado. Procura um profissional se você precisar. Percebe quais os movimentos você não tem. Quais são os padrões de movimento que estão deficitários. Se você está com perda de força, que a perda de força a gente já falou várias vezes, que ela traz muitos prejuízos à articulação. Se você tem uma falta de mobilidade naquela articulação pela falta de movimento, você vai ter que fazer movimento sim
para ganhar mobilidade e até alongamento, para você ter a amplitude necessária. Mas o medo é o nosso principal vilão. É o medo e a vergonha. Que a gente tem vergonha porque a gente já não faz mais o movimento como a gente fazia. Então a gente começa a adaptar algumas movimentações, deixa de se movimentar. E qual é o pior malefício disso tudo? O pior malefício da falta de movimento é que quando você se sente inseguro e tem medo, e você fica mais parado, você deixa de vivenciar várias coisas. Você deixa de sair para ir num museu porque você está com uma dor no joelho. O seu medo que sua lesão ou sua falta de habilidade, a vergonha também de repente precisar de uma muleta, de precisar de uma bengala, te permite você não vivenciar coisas. Ah, eu tenho uma dor no joelho. Não é meu caso, tá? Mas eu estou dando um exemplo. A pessoa adora ir para a cachoeira. Um dia desses mesmo eu vi a foto da minha filhada, ela estava numa cachoeira, em cima até de se não me engano, de um tronco de árvore, onde ela tirou a foto. E a pessoa para de permitir ir numa cachoeira, porque a cachoeira vai ter pedras desniveladas, a gente vai ter pedras, o terreno vai ser irregular, e aí pela falta de movimentação do seu dia a dia, você deixa de vivenciar uma coisa que você gosta. E aí é o maior prejuízo do movimento. O pior prejuízo do movimento não é para a sua articulação, é para a sua saúde mental. Porque a partir do momento que você começa seus medos e você não se permite a fazer as coisas, cada vez você vai ficando mais restrito. E se você conhece pessoas idosas, você vê que essa restrição, por mais que ela seja alta astral, por mais que ela seja vívida, isso vai trazendo essas limitações, vão trazendo um prejuízo de quê? Eu não sou mais capaz. E elas começam a formar crenças limitantes de falta de capacidade. Sendo que são coisas simples. O movimento por si só, eu já falei aqui algumas vezes, pessoas sedentárias que começam a deixar o carro mais longe quando vai num shopping ou quando chega no trabalho, ela já tem que caminhar mais. E esse pequeno movimento que ela faz a mais, que é o caminhar mais tempo para chegar até o carro ou ao trabalho, ela trocar uma escada rolante por um elevador, trocar um elevador por uma escada. Ah, mas eu preciso subir 10 andares. Beleza, sobe 2 de escada. Você já está se movimentando. Isso tudo faz com que todos os seus sistemas fiquem interligados. O movimento de eu andar numa calçada irregular, eu já vou ter que ter um aspecto visual ligado, eu vou ter que ter um aspecto neurológico que vai adaptações de movimento, eu vou ter que perceber a dinâmica do tanto que eu tenho que subir meu pé para subir um degrau, para subir um meio fio, para descer um meio fio, para conseguir passar algum lugar que está quebrado. Aqui em Brasília a gente tem muitas calçadas quebradas, então de vez em quando você tem que se adequar para não pisar naquele quebrado. Então você faz vários ajustes, e esses ajustes eles não são só físicos, eles são de percepção. Então quando eu falo de movimento e os benefícios do movimento para a vida, eu estou querendo falar de todas essas percepções, eu não estou querendo falar de um movimento articular. Quando você se movimenta, você se permite a ir ao museu. No ir ao museu, você movimenta, porque você vai querer ver tudo. Se você tem algum detalhe de uma obra, você vai se baixar, você vai ter amplitude para perceber as coisas de vários ângulos. E a falta de movimento vai fazer você ficar restrito. Então, sinceramente, a pior coisa que eu acho da falta de movimento não é porque minha articulação dói. Não é porque eu deixo de vivenciar várias coisas. Então, quando eu falo para vocês, eu falo muito isso, eu falo muito, que o movimento é vida, porque ele te ajuda sim. A primeira coisa delas, que eu falei, é vivenciar as coisas. A segunda, quando você se movimenta, você tem uma melhor circulação corporal. As pessoas que não se movimentam, a gente vê pessoas que estão acamadas, pessoas que estão paralisadas, até o próprio funcionamento orgânico. O intestino dessa pessoa modifica, a absorção do estômago modifica, os hormônios que a gente tem, aqueles hormônios serotonina, dopamina, endorfina, que são produzidos por movimentos, por atividade física, eles estão menores. A liberação de serotonina fica diferente. E a gente não está falando, lógico, o melhor dos mundos do movimento é o exercício físico. Mas por isso que eu não quis colocar os benefícios do exercício físico para a vida, exercício físico para a vida, e eu coloquei a importância do movimento. Eu sou educador físico, eu sou totalmente defensor do exercício físico. Eu sou fisioterapeuta, eu sou totalmente defensor do movimento, de amplitude articular, de funcionalidade articular. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar movimento como interação social. Várias pessoas têm problema
Minha esposa mesmo, ela vive tendo enxaquecas, tinha muita enxaqueca, e a gente viu que o que faltava para ela? O movimento correto dos olhos. Quando a gente movimenta os nossos olhos, a gente trabalha muito cervical alta. A gente tem muitos problemas de cervical alta que não são de movimento, que são ocasionados pelos olhos. Então quando a pessoa mesmo está na rua e vira o olho, olha para cima, olha para baixo, ela tem movimento ocular, ela já muda toda uma dinâmica dela também. Cervical alta, próprio cervical, musculaturas estabilizadoras da cervical. Então quando eu falo de movimento, é movimento para a vida mesmo. Você ter o benefício de você se sentir seguro de entrar numa piscina e não ter dificuldade depois para sair da piscina. Poxa, eu não vou deitar no chão, que nem a gente pega vários pacientes aqui nossos, eu não vou deitar no chão porque depois eu não vou conseguir levantar do chão. Então, isso é igual queda em idoso. O pior prejuízo da queda do idoso, lógico, se tiver uma fratura, se tiver alguma coisa, o prejuízo para ele é muito grande porque ele vai ter que ficar parado muito tempo e aí ele pode desenvolver vários problemas. Mas já é comprovado, os maiores prejuízos, por exemplo, de queda nos idosos, é que ele fica com tanto medo de cair de novo que ele começa a deixar de ir a certos lugares. Ele começa a evitar sair de casa, porque é um ambiente controlado que ele tem. E ele vai trazer prejuízo para o cérebro dele, para a mente, para a parte psicológica. Então, assim, o movimento, quando eu falo movimento é vida, em total, real situação. O movimento é vida porque você vai ter mais qualidade de movimento. O movimento é vida porque você, através de movimentos que você tenha, que nem o Dr. Marcelo falou brilhantemente, as articulações, a irrigação das articulações só chega na periferia. E para eu irrigar dentro de uma articulação, eu preciso de movimento, porque a parte de movimentação é que vai liberar o líquido sinovial, ou se a articulação não tiver sinóvia, mas é ela que faz as cartilagens terem mais vida. É através do movimento que só chega na borda da articulação. O movimento que faz a articulação ser saudável, a própria cartilagem articular, que a gente tem em vários lugares. Então, o movimento, quando eu quero falar para vocês, e eu bato na tecla, porque isso é muito importante mesmo, pensa no movimento e na falta de estruturas que você tem, de falta de equilíbrio corporal, falta de um movimento que você tem de propriocepção, de começar a trabalhar o pé para fora, pé para dentro, ponta de pé, fazer essas percepções que o corpo manda, do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo, elas que vão permitir você fazer uma viagem e estar na praia. Ela que vai permitir você ter segurança para entrar dentro do mar. Porque a partir do momento que você não tem um movimento saudável, você tem restrição de movimento, você fala, bicho, aquelas ondas, aquele movimento, não sei não. Aí você deixou de vivenciar algo e de experimentar, de ter aquela nova oportunidade de vivenciar aquela sensação. Então, assim, o movimento, quando eu falo para vocês que o movimento é vida por isso, ao meu ver. Então, quando eu falo para vocês de movimentar-se, eu não estou defendendo a prática de atividade física. Tem muitas pessoas que não conseguem, de repente, pagar uma academia, que não têm acesso à internet, que não conseguem, é muito difícil isso que eu estou falando, mas tem pessoas que não conseguem, não querem. Tem uns dados médicos que falaram que a população admite hoje que a maioria das mulheres, mais de 50% das mulheres, se descreve como sedentárias. E quando a gente fala sedentária, elas não estão vivenciando o movimento. E sabe qual é o mal disso? 80% das pessoas, isso também já tem estudos, 80% das pessoas têm algum tipo de problema na coluna. E sabe por que as pessoas têm algum tipo de dor e problema na coluna? Por falta de movimento. As pessoas não giram mais o tronco. As pessoas não fletem mais o tronco. As pessoas têm muito medo de fazer algo errado. Lógico, o exercício errado em si, ele é mais maléfico do que não fazer. Desde que você esteja colocando muita carga, Agora, se você tiver com peso corporal, todas as vivências que você puder oferecer para o seu corpo, elas são benéficas. Que nem eu falei lá no início, as crianças, o bebezinho quando nasce, ele está totalmente aberto a todas as possibilidades, ele está totalmente aberto a experimentar movimentos. E essa experimentação de movimentos que ele faz é que faz com que ele tenha a proteção. Você vê que um bebê cai. Ah, Rafa, mas o osso do bebê é mais mole. A articulação do bebê é mais...
Isso. Ele está tinindo ali, ok. Mas se você tiver... Já está comprovado, quem se movimenta vive mais. Igual o Dr. Benhor falou também, não é só o fato de viver mais, é viver mais com mais qualidade. E eu posso te garantir que se você não tiver movimento, você pode até viver mais. Mas qualidade você não vai ter. Em algum lugar, essa falta de movimento vai te pegar. Então, quando eu falo de movimento, não pensa que eu estou querendo te vender exercício físico. Não é isso. Eu estou querendo te falar que se você quer continuar durante anos e anos, a gente tem aqui na live pessoas que têm 30 anos, tem pessoas que têm 40, já um 40 mais alto, tem pessoas que estão aqui com 40 anos. Todos novos. Não tem ninguém aqui na live, pelas pessoas pelo menos que eu estou vendo, que eu conheço na live aqui, não tem ninguém mais velho. Mas é de agora que a gente tem que cuidar. Por que eu puxei isso? Porque as pessoas acham que só tem que cuidar quando começa a ter dor. E uma pessoa com 39, 40 anos, 44, 45, provavelmente se tem dor é muito pouco. E essa dor ainda não conseguiu afetar ela de forma que ela deixe de fazer algo que gosta por causa dessa dor. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai esperar essa dor realmente ficar uma dor crônica, uma dor limitante para a gente correr atrás do prejuízo? Não, a gente tem que fazer uma saúde preventiva. Então o que eu te falo é, tá todo mundo em pandemia. Tem muita gente que está trabalhando em casa. Tem gente aqui na live que estuda o dia inteiro. Tem gente aqui na live que está trabalhando o dia inteiro na frente do computador. Tem gente aqui na live que não faz tanto movimento. Que está fazendo agora, na verdade. Mas que estava um pouco parado de movimento. E a gente vai colher isso. Eu, todos os dias, eu faço lá. Graças a Deus, eu estou fazendo aquele meu aqui pelo nosso canal, aquele Saúde Integral ao vivo. Que eu me obrigo, eu estou passando para vocês o movimento, então eu me obrigo a fazer. Então, segunda, quarta e sexta a gente tem gratuito, ginástica, exercício funcional? Tem. Terça, quinta e sábado eu estou fazendo exercício de mobilidade? Estou. Mas eu também já teve fase na minha vida, enquanto eu estava fazendo meu mestrado, que, cara, eu praticamente não movimentava. Aí você começa com a dorzinha na cervical, aí você começa com a dorzinha na lombar, mas eu estou com 42 anos, quando eu fiz o meu mestrado eu tinha 40. Acabei meu mestrado com 40 anos. E aí? Ali eu não colhia. Eu sentia esses incômodos, mas não me impossibilitava de fazer algo. Então, movimento, que nem eu falo para vocês, é vida. A gente tem que se movimentar. E a gente tem que se movimentar de forma correta. Quais as duas coisas que eu falo para vocês, que vocês... Na verdade são três. Quais as três coisas que eu falo para você que você tem que se proteger ou estar muito atento durante seu movimento? É lembrar que movimento é vida? É. Mas você tem que ver se você tem mobilidade naquela articulação. Não faça coisas além da mobilidade que você tem. Ah, meu braço só me permite ir até aqui. Então dá uma forçadinha, volta, dá uma não queira de vez ganhar. Não pense no imediatismo, pense a longo prazo. Então você precisa sim de mobilidade e estabilidade articular se você quer ter um movimento saudável. Você precisa de força muscular para proteger suas articulações. E aí força muscular, não estou falando nem que você precisa ir na academia. Faça exercícios que sejam de força. Agachamento é um exercício de força. Você fazer panturrilha, você está trabalhando sua força muscular. Você fazer um exercício de peito, você está trabalhando sua força muscular. Então, você tem mobilidade e estabilidade, força nas articulações e caminhada, que é o exercício mais democrático do mundo, já vão te trazer grandes resultados. Lembra que eu te falei da mobilidade? Lembra que eu te falei Lembra que eu te falei da caminhada? A caminhada por si só, o fato de você caminhar, você já vai ter que antecipar movimentos, porque você tem desnível. Você vai ter que ter o raciocínio e vai experienciar com o seu corpo, pisar em lugares diferentes e o corpo tem que se reequilibrar. Você vai subir uma escada, você vai ter que fazer uma força muscular. Você vai ter que ter um pouco de amplitude de movimento para isso também. Tem gente que está tão limitado, o joelho está tão duro que não consegue nem subir uma escada porque não consegue dobrar o joelho direito. Então assim, se permita a movimentar-se. Eu sou um defensor da atividade física, do exercício regular, mas se você não tem tempo para isso, ou se isso não está cabendo na sua vida, pelo menos 15 minutos, que é 1% do seu dia. A gente já falou, um dia tem 1.440 minutos. Se pelo menos 1% do seu dia, que são 15 minutos, você se movimentar, você já vai ter uma grande qualidade. Tá bom?
procure exercícios. Você tem. A gente mesmo no nosso canal, se você for ver lá, a gente tem muitos exercícios. Aqui pelo Grupo Longevitar tem, aqui pelo meu canal, rafaelraposo.df, tem. Todo dia de manhã tem aula gratuita, se você consegue acordar cedo. Então, movimente-se para você ter hoje uma vida saudável, para você ter no futuro uma vida saudável e você continuar fazendo aquilo que você gosta, continuar indo para sua praia, continuar indo na sua cachoeira, continuar tendo mobilidade, né? Para você pegar um copo lá em cima. Ah, Rafael, mas pegar um copo... tem muita gente que já não consegue mais pegar copo em cima, tem que deixar tudo à mão. Então, movimente-se, movimente-se. Ah, ZP entrou aqui na live. ZP, eu te acompanho ali sempre, eu tô vendo que você tá ligado no nosso conteúdo aí, eu fico muito feliz. Sei que você está em São Paulo. Fico muito feliz mesmo. Movimento. Movimente-se. Permite-se a movimentar. Se permita que o movimento faça parte da sua vida para que você possa, através do movimento, vivenciar essas suas experiências. Seja na cachoeira, seja no museu, seja de levantar e fazer uma pequena caminhada, seja de estar momentos em que você pode ir para um restaurante com sua família, seja um pequeno momento com seus filhos ou seus netos. O movimento vai te trazer segurança. E é isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Gente, a live foi até um pouquinho mais longa. Eu gosto de fazer essa live de informação de 20 minutinhos. A gente já passou disso. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Não tem mais. Tá? Movimente-se. O movimento realmente é vida. E entrou a Laila aqui, que é professora de Pilates. Um excelente fisioterapeuta. O Joseph Pilates já falava assim: o ato de você se movimentar, você já traz vários benefícios para o corpo. Então, o cara, lá de muito atrás, ele já falava: movimento, não precisa ser forte, não precisa ser... É movimentar, é ter continuidade, é trabalhar amplitude, é trabalhar alongamento, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom. Lembrando para vocês que estão por aqui, que esse conteúdo depois vai lá para o YouTube, eu vou disponibilizar agora ele pelo IGTV, mas... se você conhece alguém que tem algum problema de movimentação, que está deixando de fazer as coisas porque está sentindo dor ou está com medo de fazer movimentos, manda isso para ele. E segunda-feira agora, dia 23, eu vou falar sobre o meu programa Viva Sem Dor, que a gente passa movimentos realmente individualizados para que as pessoas possam melhorar suas condições e voltar a fazer aquilo que elas gostam, tá bom? Gente, fica com Deus, tudo de bom. Segunda-feira, 12h15, se você conhece alguém, manda assistir a live aqui pelo nosso canal, que a gente vai conversar muito sobre isso. Como a gente pode viver sem dor nos nossos dias, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.